E talvez você não tenha encontrado a Jesus como Paulo encontrou, porque ele teve o privilégio de se encontrar pessoalmente com uma luz que brilhou tão forte que o deixou cego. E ele se encontra com Jesus. Mas talvez você tenha encontrado não Jesus fisicamente, mas alguém que brilhou a luz dele na sua vida. Talvez tenha sido em um jantar de família, talvez tenha sido num colégio, numa faculdade, talvez tenha sido no seu lugar de emprego. Alguém brilhou com a luz de Jesus e de repente você viu. E Deus separou 3 dias para começar a mudar o interior de Paulo. Você imagina que há um homem moldado pela religião, que acredita que está agradando a Deus, e ele está perseguindo pessoas, ele está matando pessoas, ele está prendendo, e ele acredita que está fazendo isso por amor a Deus, e ele acredita que é isso que Deus quer. Não é um neófito, é alguém que estudou. No meio do caminho a luz brilha, ele cai com o rosto em terra, e ele escuta a voz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele pergunta: quem és tu, Senhor? E a voz fala: eu sou Jesus a quem tu persegues. Esse momento na vida de Paulo foi um momento de encontro, e eu quero deixar bem claro para você que o encontro com Jesus precisa te deixar cego por 3 dias. Precisa te deixar com tempo para você reprogramar a sua vida. Porque Jesus não é alguém que entra na sua vida para te deixar como você está. É necessário que coisas antigas fiquem para trás. Hábitos antigos para trás. Mas agora Paulo está ali durante 3 dias. E a Bíblia fala que ele não comeu e ele não bebeu. Você imagina que Saulo foi formado desde a sua infância para acreditar que ele estava trabalhando a favor de proteger o reino do Messias. Eu estou matando pessoas e perseguindo pessoas porque eu tenho que guardar Israel de toda doutrina errada para que um dia o Messias venha. E toda a vida dele ele lutou por isso. Agora, subitamente, ele tem um encontro com Jesus e ele vê que o Messias que ele queria aguardar já tinha vindo. Que aquilo que ele estava tentando proteger não precisava mais de proteção. Por quê? Porque o Messias já estava em cena. Agora a cabeça dele entra em parafuso. Eu acredito que a fome foi embora. Porque não só ele não está com fome, como ele não consegue ver. Porque Deus queria abrir outros olhos, amém? Mas ele não consegue ver. E eu acredito que ele teve 3 dias de viagem para dentro. Não tinha Instagram, não podia ligar para ninguém, não podia procurar nenhum rabino, porque se ele falasse que se encontrou com Jesus, talvez ele fosse o próximo perseguido. E ele estava dentro de uma casa porque a única recomendação que ele teve de Jesus foi: vai para Damasco e lá vão te dizer o que fazer. E ele foi. E ele fica durante esses 3 dias, penso eu, reprogramando o que ia mudar. Porque ele fala: se Jesus que eu estou perseguindo é o Messias, o reino chegou. E se o reino chegou, esses que eu estou perseguindo carregam a vida. E esses que eu estou tentando prender carregam a liberdade. E esses que eu estou tentando matar são filhos da vida eterna. Tem ideia quanta coisa que Paulo está tentando processar? E agora ele está assim: se Jesus é o Messias, começou um novo tempo, começou uma nova estação, começou um novo momento. Então esse é o encontro de Paulo, e é o que acontece com a gente. Você precisa entender: se Jesus de fato é o Messias, o que muda na minha história? O que muda no meu futuro? O que muda eternamente? Quais são as coisas agora que não vão ficar como estão?